Boa noite. Filho, o barulho, eu comecei a cuidar. Não começou, não. Esperar. Olá, Cida e Isa, sejam bem-vindas, vocês duas. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Boa noite. Hoje a gente vai ler a mensagem número 9 de Palavra do livro Palavras do Coração, de Meimei, certo? Vamos esperando mais o pessoal entrando. Bom, antes de começar eu já vou dar um aviso rapidinho. É sobre um projeto novo do pessoal tá fazendo, que é um grupo da gente tá fazendo. Olá, Gabi. Boa noite. Tudo bom? Um projeto novo que eu faço parte, a Luísio, Camila Tozini, Gurizada, que é o Anderson, e Flavinha, que é a amiga espírita, que a gente vai começar em dezembro agora. Aí o nome da página é Encontro.espírita. Aí vocês procuram lá e se tiver que ajudar, compartilha as mensagens. Quem vai estar sempre colocando coisas novas lá. Aí em dezembro a gente vai começar a ler vai começar a estudar um livro, certo? Vai ser lives diárias, vai ter duplas ou individual, aí a gente vai organizar direitinho, logo mais. Olá, Luísio, boa noite. Mamãe, desculpa. Linda Me Viegas, boa noite. Bom, vou começar. O nome da mensagem é Doações, que é a mensagem número 9, certo? Vou começar aqui, ela é pequena. Não digas possa existir alguém sem necessidade de ti. Precisamos dos outros, tanto quanto outros se valem de nós. Os doentes te pedem amparo e companhia. Os fracos te requisitam apoio. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Os injuriados te esmolam simpatia e defesa. Os infelizes contam com a força de tua proteção e consolo. Olá, somos Espíritos de Mãe Trouxe, seja bem-vindo. Os companheiros abastados aguardam inspiração de tua influência. As vítimas da penúria te rogam assistência e socorro. Os agressores te solicitam desculpa e esquecimento. Os amigos te reclamam solidariedade. Os adversários te requisitam entendimento. As crianças te pedem segurança e carinho. Com todos aqueles aos quais possas doar algo do que tenhas ou algo do que sejas, para que as tuas dádivas não se percam na esterilidade da incompreensão. Não te esqueças de envolvê-las em teu amor, na embalagem da paciência. Bom, o primeiro trechinho aqui fala: não digas possa existir alguém sem necessidade de ti.
há sempre alguém, mesmo que não goste muito de você, que apesar de a pessoa falar coisas que não são muito agradáveis em relação a nós, querendo ou não, tá falando assim, há uma ligação na verdade, porque às vezes a gente até guarda rancor dessa pessoa. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve entender que essa pessoa também, apesar de a gente não simpatizar muito, ela precisa de nós de alguma forma, precisa do nosso perdão, certo? Aloysio, boa noite, boas reflexões nesta noite de luz, assim seja. Precisamos dos outros, tanto quanto outros se valem de nós. Os doentes te pedem amparo e companhia. A gente pode falar de doente da alma e doente do corpo. O que a gente possa fazer ao nosso alcance, seja familiar ou qualquer pessoa que a gente pode ajudar, a gente faz. Seja ajuda espiritual, uma ajuda material, seja dinheiro, comida, qualquer coisa que assim apare um pouco, né, o coração dessa pessoa. Colocar qualquer tipo de ajuda que possa consolar, não, às vezes não é nem 100%, mas de alguma forma que a gente possa fazer algum tipo de consolo para ela, porque nesses momentos a gente sabe que até a gente passa por isso, a gente precisa, nem que seja um abraço ou um sorriso, e se a gente fizer isso, essa pessoa até vai mudar até o dia da pessoa, porque às vezes até a gente acorda mal. Tem dia que a gente acorda mal, acorda bem. E a gente precisa desses momentos, dessas palavras. E se não houver para essas palavras, é que a gente busque, né? Se conectar com nossos amigos para a gente melhorar, porque esses sentimentos não nos fazem bem, não. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Os injuriados te esmolam simpatia e defesa. Os infelizes contam com a força de tua proteção e consolo. São aquelas pessoas, os irmãos, que pode ser familiar ou não, que às vezes está tão sofrido, que às vezes nem tem família, e às vezes ele procura, e às vezes a gente reclama porque a pessoa procura. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda. Às vezes não tem ninguém que procure, e a gente reclama que essa pessoa está procurando a gente para alguma ajuda, mas às vezes ela só tem a gente para falar. Então a gente deve ter tentar ter um coração aberto para essa pessoa tentar ajudar de alguma forma. Os companheiros abastados aguardam inspiração de tua influência. Os companheiros de caminhada, às vezes as pessoas que nos amam, que a gente ama. Bem-vinda, Debbie. Cadê? Debbie Loturco. As pessoas que são nossas amigas ou familiares, tem pessoas que se espelham em nós, nos nossos exemplos, no nosso que a gente faz. Então, o que a gente faça esse bem, não para também se mostrar para o externo, para que você faça de coração para você, e que também tem gente lhe observando, tem gente que se inspira. Não é que a gente não é nenhum, a gente não deve endeusar ninguém, nada, mas tem pessoas que se espelham e querem assim pegar de alguma forma valores que você cultivou, que você adquiriu, e procurar ser melhor do jeito dela. Então a gente também deve dar o exemplo para essas pessoas, principalmente para mãe e filho, né? Que a mãe, muitas vezes, o filho faz alguma coisa e às vezes a mãe não entende, mas ela ali está fazendo, não está dando um bom exemplo para o filho. E até pro esposa, pai, mãe, qualquer familiar ou qualquer criança que esteja à vista, né, na nossa família, a gente deve dar o exemplo. As vítimas da penúria te rogam assistência e socorro. Os agressores te solicitam desculpa e esquecimento. Aquela questão de a pessoa lhe agredir fisicamente ou com palavras, ou até com fofoca, maledicência, que infelizmente a gente ainda escuta essas pessoas e se deixa levar, infelizmente. Mas o que a gente deve fazer é entender que essas pessoas não estão bem com elas
E entender que a gente também erra, que a gente também pode falar umas besteiras, não é só essas pessoas, a gente também faz. Então que a gente procure enxergar nessas pessoas e orar por elas, que ela mude algum dia, que ela abra a cabeça, desperte, e que você se observe se você está fazendo isso, porque a gente critica muita gente dizendo, fulano falou isso, xingou fulano, traiu, e a gente tem que ver se a gente está fazendo a parte da gente também. Porque muitas vezes a gente exige muita coisa e com todos nós acontecemos isso, exigir alguma coisa de alguém, a gente nem faz, né? E julgar também. Os amigos te reclamam solidariedade, os adversários te requisitam entendimento. É você entender que aquela criatura ali precisa de oração, precisa de perdão. Se essa pessoa não lhe perdoar, aí já é com a questão dela. Porque ela tem que tirar isso dela. Porque a gente que fica guardado, o sentimento fica guardado conosco, quando a gente sente alguma coisa de ruim com outra pessoa. Mas se a gente retirar isso, a gente vai viver em paz. Mas se essa pessoa não retirar, aí com o coraçãozinho dela, ela vai ter que trabalhar isso e tirar isso. Porque a partir do momento que a gente pensa coisas ruins de outras pessoas, te fala mal, a gente guarda lixo mental, a gente guarda lixo no coração, então a gente não deve fazer essas coisas, certo? As crianças te pedem segurança e carinho, então toda criança que aparecer em seu caminho, seja filho ou sobrinho ou neto, né, ou neta, que a gente acolha com o coração, mesmo sendo uma criatura difícil, que a maioria das famílias, né, no planeta Terra são famílias de provas e expiações. E com certeza tem alguma criança, tem algum filho que chama filho problema, mas não é. É o filho que vai mostrar à família que a família precisa também mudar certos valores. Porque acho que às vezes a criança está ali pedindo, às vezes, ajuda, mas ele demonstra de alguma forma diferente e às vezes a família não entende. Por exemplo, um filho rebelde, assim, que ele chama atenção a questão de às vezes ele é muito estressado, muito explosivo, às vezes ele está pedindo alguma coisa ali, mas ele não está conseguindo demonstrar do jeito certo. E a família tem que enxergar ali, procurar estender a mão, não é criticar, saber educar, conversar. E também não é só falar assim, aquela questão do amor que eu acabei de lembrar de que a Gabi estava falando, que amar não é só colocar a mão na cabeça, também é respeitar, é educar, ensinar os limites, certo? Mas assim, a gente não deve humilhar, principalmente na frente dos outros, a gente deve sentar e conversar com essa criança, com essa adolescente, e explicar a realidade, certo? E fazer com que ela entenda com o tempo, porque ela não é de um dia para o outro que vai mudar também. Então ela vai entrar a sementinha na cabeça dela e com o tempo ela vai entendendo o que está acontecendo com ela ali. Com todos aqueles aos quais possas doar algo, do que tenhas ou algo que sejas, para que as tuas dádivas não se percam na esterilidade da incompreensão. Não te esqueças de envolvê-las em teu amor, na embalagem da paciência. Então todos nós, tudo que a gente tudo que a gente adquire de experiência, a gente vai levar tudo para o outro lado. Tudo que a gente é aqui, quando a gente for para o outro lado, a gente vai ser a mesma pessoa. O espírito vai ser o mesmo. Então a gente tem que procurar cultivar sentimentos eternos, né, que é as virtudes que Jesus veio nos trazer aqui, que é a caridade, a bondade. João Carlos entrou, boa noite. Manhã falou aqui. Deus sabe o que precisas para seres feliz, Emmanuel. Certo? Mesmo até a gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente pede coisa que a gente não precisa. E quando a resposta chega, a gente não entende da forma que ele manda as respostas, né? E o tempo. Aí, Flavinha, se não perdoar, o problema dela, é verdade. Vou ler um trecho aqui do Evangelho, que eu peguei aqui, capítulo
15, fora da caridade não há salvação, que é o item 6, que é necessidade da caridade segundo São Paulo, que é justamente o que a gente falou aqui, para a gente se doar de alguma forma. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Isso. Aí tem o item 7 aqui embaixo. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está no alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Bom, aqui fala de um ponto importante, que aqui é uma oração que foi colocada a palavra amor. Mas foi colocada a palavra caridade porque a caridade, ela acho que é o pilar de todas as outras virtudes. Porque a caridade faz junto com a fé e a esperança. Faz com que a gente deixe de pensar muito nos nossos problemas. Claro que a gente deve cuidar da gente. Mas às vezes a pessoa ao nosso lado está bem pior que nós. E a gente ainda reclama muito de como estamos. Às vezes a maioria das vezes a gente tem um lar, tem uma cama para deitar, para dormir, tem comida na mesa. E reclama ainda está insatisfeito. E aqui fala um ponto bom, que independente se é pobre ou rico, quer dizer, depende da sua situação, de onde você estiver, de onde você morar, independente da sua crença, né? Se você é uma pessoa ignorante em certos pontos, ou uma pessoa sábia, uma pessoa madura, a caridade vai ter que estar no seu coração, independente disso. Porque a caridade tem que fazer parte dos seus valores, daqui até quando a gente for para o outro lado, desencarnar. Porque a caridade, ela, além de fazer parte do nosso conjunto, né, de virtudes dentro da nossa alma, além de a gente precisar dela para tentar entender a outra pessoa do que ela está passando, do que está sofrendo, a gente também tem que olhar para a gente. E assim, como é que eu posso falar? Para poder a gente tentar, às vezes a gente quer estar bem para ajudar outras pessoas, a gente tem que estar bem, sim. Mas às vezes a gente só vai conseguir tirar a nossa tristeza do coração, que às vezes é um motivo bobo, ajudando alguém, enxugando a lágrima de outra pessoa.
a gente vai entender que o nosso sofrimento é assim, pequeno em relação a outra pessoa. Acaba você enxugando as suas também, as suas lágrimas, né? De alegria, na verdade. E aqui embaixo fala: em fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, benevolência para com o próximo. É questão da empatia, que a Luísa falou na live dele, de se colocar no lugar do outro, que na verdade a gente não tem como colocar 100%, porque só outra pessoa sabe o que ela está sentindo, só eu sei o que eu estou sentindo, mas ter uma ideia do que ela está passando e tentar ajudar de alguma forma, tentar doar de alguma forma algo, o que você tem no seu coração, o que você tem no seu bolso, o que você tem na sua alma. Uma palavra de conforto, até um abraço, um bom dia. É uma forma de ser caridoso, de entender que aquela alma ali precisa de alguém, ou de uma palavra, de alguma coisa para sorrir novamente. E não é só porque a gente olha, às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior, a gente melindra muito, como eu sofro, eu mereço isso. Tudo que a gente está passando hoje é ação e reação. Tudo que a gente passa hoje, algumas são provas, outras expiações. E as provas são aquelas escolhas que a gente faz, que a gente, assim, é uma situação que a gente precisa, assim, passar. Mas não aquela questão que eu tenho falado antes, sofrimento é opcional. A gente vai passar. Só que a gente, orando a espiritualidade, pedindo auxílio, a gente vai sofrer com mais leveza, assim. Não vai pesar tanto o coração, né? E a expiação é algo que foi de outras existências, que a gente a gente somos seres reencarnacionistas. A gente traz histórias, traz ensinamentos e aprendizados de outras existências. E tem situações que desde pequena a gente passa. Ou seja, é uma coisa que você tem que passar, tem que aprender. De qualquer forma, qualquer coisa que acontecer com você, qualquer pessoa que aparecer no seu caminho, você tem algo a oferecer, algo devendo, assim. Tem pessoas que você está devendo alguma coisa, que você um dia vai entender. E tem pessoas que você, às vezes, precisa da doação dela. Às vezes você precisa do apoio, do carinho dessa pessoa. Mas, de toda forma, a gente sempre tem que fazer algo por alguém. De material, espiritual. Até um oi, uma ligação. Até uma ligação, você só escuta a pessoa, ela já fica bem, né? Você não diz nada. Mas a questão é que ela quer só falar, é só desabafar. E ela fica bem, só você ouvindo. Não precisa nem dizer nada. Então, o que a gente puder fazer hoje, que a gente começa hoje, feita a live de Flavinha, falou muito do que a gente é hoje, que a gente pode fazer agora para começar a mudar, começar a olhar o que a gente que tem de errado no nosso coração, o que a gente está fazendo, está falando, e começar a prestar atenção, a nos observar, para que a gente peça inspiração, porque também quando a gente está estressado, está irritado, a gente não tem como sintonizar. E que a gente esteja bem, respire, ore, e a intuição vai vir. O seu amigo está do seu lado, você nunca vai estar sozinha, não. Então ele vai lhe mandar conselhos, vai lhe mandar recados. Cabe a nós sintonizar, entender e ouvir. Ouvir com o coração, com a mente. E procurar praticar, mas a prática já é outro patamar. Mas é possível. Porque a teoria aqui é tudo bonito, mas a gente tem que ver na prática. A prática é muito difícil. Tudo é difícil para todos nós, mas eu acho que é uma coisa fácil demais. Eu acho que não teria graça, não teria tanto aprendizado. Então que a gente permaneça nessa sintonia até o final do dia. A gente durma bem, certo? A gente procure sintonizar mais com pensamentos bons, pensamentos edificantes. A gente lê algo bom, a gente esteja em estado de prece, porque não é preciso você estar toda hora assim. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. A gente tem que estar sintonizado com a espiritualidade. Apesar dos balanços do dia, você respira e volta de novo para a mesma sintonia.
Porque é normal acontecer, a gente é um ser humano, a gente é um ser instável emocionalmente. Mas a gente com o tempo vai aprendendo quando a vibração baixar, a gente voltar ao normal de novo. Mas essa é a prática, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E que a gente aprenda nessa lição de hoje, independente da sua situação financeira, de onde você mora, ou qual a sua crença, ou qual religião você segue, ou não segue nenhuma religião, que você doe algo de alguma forma do que você é, do que você tem. Porque os bens que a gente tem aqui vai servir, na verdade. O objetivo é para... Porque assim, eu já escutei uma frase que as coisas que estão à nossa volta nos servem. E a gente ainda quer ser servido pelas pessoas. Mas a gente tem que fazer o contrário. A gente deve ajudar, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Porque isso que está junto da gente já é necessário para a gente. Então a gente não precisa. O que a gente vai ser acrescentado vai chegar na hora certa. Mas o que você tem hoje é tudo o que você precisa no momento. Deus sabe o que é bom para você, tanto materialmente como espiritualmente. E a gente deve andar devagarzinho, não deve julgar nossos pensamentos, não deve julgar nossas atitudes, porque a gente é um ser que é passível ao erro. Então que a gente aprenda a se perdoar, aprenda a perdoar outras pessoas, porque elas também erram, na verdade, não é só elas, a gente também erra. Então que a gente aprenda a entender que a outra pessoa também está errando, está aprendendo, certo? E deixar de pensar que a gente não tem defeito, que a gente nunca erra, que não sou egoísta não, eu sou uma pessoa bondosa, não sei. A gente tem bondade, mas também a gente tem sombra. E tem que aprender a reconhecer e a entender e procurar algo para sair desse caminho. Porque a gente é luz, a gente é mais luz do que sombra. E a gente só procura sombra. Então que a gente procure cultivar esses atos, esses pensamentos e ações que Jesus veio trazer para nós. E que se você falar algo errado, que você pensar algo errado, você muda logo. Porque a gente é normal acontecer isso, não se culpe por isso. Que a gente seja mais vigilante e ore mais para as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes tem uma pessoa do seu lado aí, precisando de sua ajuda e você não está vendo nada. Então, que essa noite a gente ore, peça proteção espiritual para que a gente vá para algum lugar de oração, de trabalho, estudo, que só que descansa é o corpo, o espírito não. O espírito continua lá andando, depende da nossa sintonia, da nossa vibração, a gente vai para um lugar bom ou não. Então é sempre bom a gente estar sintonizado com o nosso guia espiritual, pedindo proteção e esclarecimento, que a gente conheça as coisas novas ao do outro lado, que a gente busque aprendizado, conhecer, trabalhar, certo? E eu vou dar uns recadinhos finais, que deixa eu olhar o horário aqui. Certo? 7h30. Vou dar uns recadinhos aqui. Relembrando que esse projeto novo em dezembro que vai vir, que é o Encontro.Espírita, que é no Instagram, que tá eu, a Luísio, que é a Reflexões da Tarde, @Luísio. Tem Camila Tosini, que tem 2 ex, se não me engano. Gurizada Espírita, que é com o Anderson. E tem Amiga Espírita, que é com a Flavinha. Então, nós 5 vamos começar um projeto novo em dezembro, a partir de dezembro, com lives, com o estudo de um livro aí. Em breve a gente vai dizer o nome do livro. Mas vai ser muito bom porque vão ser lives diárias. Então, cada dia vai ser uma coisa nova para aprender. E eu peço que vocês compartilhem, sigam, porque vai ser mais um projeto que vai trazer boas vibrações e bons pensamentos e boas reflexões. E depois da minha live, acredito que a próxima live agora é de Jardel, que é locutor espírita, de 10 horas da noite, então fiquem ligados. Parece que hoje tem, antes dele, de 9h30, é Anderson, isso, parece que Anderson vai estar de 9h30, que é o Gurizada Espírita. Então vocês fiquem ligados aí, é sempre até bom vocês verem essas lives antes de dormir, porque vocês já vão dormir na paz. E Anderson, talvez ele cante alguma coisa, ele sempre canta nas lives dele. Então vocês assistam antes de dormir, que vocês vão dormir bem tranquilo. Eu queria agradecer, certo? A presença de todo mundo aqui, pela companhia, mais uma live. Que a gente siga em frente sempre, apesar das dificuldades. Sim,
o horário dessas lives, que vai começar em dezembro. Vai ser de segunda a sexta. O horário ainda vou dizer, mas vai ser segunda a sexta, certo? Depois a gente dá mais detalhes. Mas acompanha essa página. Eu acho que a internet. Que a gente aprenda a se doar também. Se doar para outras pessoas e aprenda a se doar, a ter auto-amor. A colocar pensamentos bons dentro de você, certo? Então, minha gente, obrigada por tudo, por esta mais uma live, mais um ensinamento, mais um aprendizado. Fiquem com Deus. Eu vou fazer uma prece rápida aqui antes de terminar, tá bom? Vamos respirar, pedir a espiritualidade para que esteja ao nosso lado, nosso guia espiritual, que a gente peça proteção e amparo a nossos corações, nossas mentes agitadas, que nossos corações se acalmem, nossas mentes se acalmem e busquem mais a cada dia serenidade, calma e paz. Que nós, ao dormirmos, iremos para lugares bons, tranquilos, de trabalho e de estudo. E que ao acordarmos amanhã, que a gente acorde renovado para mais um dia, na companhia dos nossos amigos, familiares, que estão sempre nos acompanhando. E que a gente nunca se sinta só, porque estamos sempre acompanhados de bons amigos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até sábado. Sábado eu vou de 7 horas aqui novamente. Vou estar aqui. E semana que vem tem uma surpresa. Na verdade, eu acho que eu já falei o convidado hoje de manhã. Não sei se vocês estavam na live de Betinho, Conectando Caminhos. Ele vai estar terça-feira que vem comigo aqui, às 7 horas da noite, certo? Trazendo suas ideias, suas colocações, suas reflexões também. É Alberto o nome dele. Aí, Conectando Caminhos. Vão lá, quem não conhece ele, vão lá atrás, sigam ele, compartilhem também, tá bom? Beijinho pra você e boa noite.